As mulheres abençoadas, vamos para mais um devocional nesta manhã de sexta-feira, sextou na presença do Senhor. Glória, 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 aleluia. Estamos aqui com uma chuvinha, não sei como que está aí na sua cidade. Ai, Senhor, Márcia, shalom, shalom. Como é que tá aí na Bélgica? Que tá frio e chovendo. Tivemos uma madrugada poderosa. Se fosse você, não ficaria de fora das orações da madrugada. Tem sido bênção. Vamos convidar mais uma amiga para estar aqui conosco. Glória, 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 aleluia, aleluia e aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus poderoso, Deus de maravilhas. Glória, 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 aleluia. Santo, santo é o Senhor. Glorioso Pai, Senhor, Márcia, Pai, Senhor, Pizzaria Bragos, seja bem-vindo. Um dia que amanheceu friozinho e eu já tô aqui com meu chazinho quentinho, Márcia, para esquentar. Aquele chazinho de hortelã quentinho. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui mais um dia, mais uma semana, finalizamos nossos devocionais. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Vamos ser gratos ao Senhor por tudo até aqui. Glória, 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 aleluia. Sextou na presença do Senhor. Vamos agradecer por mais essa semana com os nossos devocionais. Mais uma semana o Senhor nos sustentou. Mais uma semana de oração da madrugada. Mais uma semana por estarmos vivas, respirando, andando, falando. Temos muitos motivos para agradecer hoje. Muitos motivos para agradecer. Comece a agradecer aí na sua casa, no seu trabalho. Pai, Senhor, Lohane, seja bem-vinda. Pai, Senhor, Inês, seja bem-vinda. Vamos agradecer porque nós estamos vivas, tem água na nossa casa para beber, tem energia. Tivemos uma cama para dormir, não sei aí que tá friozinho, chovendo, tive um edredom quentinho para me cobrir. Isso é motivo de muita gratidão. Às vezes você está passando por lutas e você fica assim, pastor, eu não tenho motivo para agradecer. Você está viva, você está andando, você está respirando. Você sabia que tem pessoas dormindo lá na rua, na chuva? Você sabia que tem pessoas com sede e não tem água para beber? Você sabia que tem pessoas querendo respirar e estão pagando um oxigênio para respirar? Você sabia que às vezes hoje você acordou sem dor e tem pessoas com dor? Ou você acordou com dor e essa dor vai passar no nome de Jesus e tem gente que não está nem andando, nem falando? Então nós temos que ser grata por tudo. Agradecer por tudo que o Senhor já nos deu até aqui e por tudo que Ele ainda há de nos dar.
Amém, glória a Deus. Nossa oração da madrugada foi poderosa. Você que ainda não participa, às 3 horas da manhã, todos os dias, tem um exército de Cristo ali, ó, posicionado em oração. Oração por este ministério, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Hoje a palavra que o Senhor me deu está em Gideão, né? Uma palavra muito forte que vem queimando no meu coração desde segunda-feira no louvorzão. Pai do Senhor, Marley, quando o Senhor me deu aquele louvão, né? Dos 300, o louvor dos 300, que de 32 mil ficaram só 300, mais 300 corajosos, valorosos. E o Senhor tem me falado sobre isso. O Senhor está escolhendo os 300. Eu quero saber se você é forte e corajosa para estar no meio dos 300. Para caminhar comigo. Eu estou procurando os 300 que vai caminhar comigo. Aqueles que têm sede, que têm fome, que são loucas pelo Espírito Santo, que são apaixonadas pelo Espírito Santo, que querem ser lideradas pelo Espírito Santo. Quero saber se você está no meio dos 300. Amém? Nós já vamos orar para começar. Convide aquela amiga que você acha que está precisando de ouvir uma palavra, que às vezes está pensando em desanimar, está pensando em desistir de um casamento, precisando desistir do filho. Nós somos filhos do dono do ouro e da prata, e Ele pode todas as coisas. Não são algumas, são todas as coisas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Tá sentindo frio aí, Inês? Eu tô aqui com meu chazinho de hortelã quentinho. Ontem, gente, eu passei muito mal, viu? Glória a Deus pelas orações, mas eu não sou de deitar. E depois do almoço eu deitei, minha garganta tá ruim. Não sei se vocês estão percebendo na voz, mas eu passei mal, com muita dor de cabeça, dor de garganta. Tomei um chá quente com um remédio de tarde e melhorei. Entrei no grupo de oração das 5 horas, perrengue, mas depois fui avivada lá e achei que eu nem ia aguentar entrar na madrugada. E eu estava lá firme e forte na madrugada, porque é o Espírito Santo que me dá essa força. É Ele que me dá essa força e Ele é lindo. Aqui também tá frio e chovendo. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Dia nós vamos fazer um culto aí de novo na sua casa, hein, Inês? Gostei muito. A presença ali foi maravilhosa. A Laila falou que no próximo ela quer ir. Ela estava conversando comigo ontem. O próximo pode chamar ela, ela vai. Ela vai lá louvar para nós. Em nome de Jesus. Amém, meninas? Glória a Deus. Vamos orar para a gente começar? Ó meu Pai, meu Senhor, eu venho aqui nessa hora te agradecer por mais essa oportunidade, por mais essa sexta-feira estar aqui, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Quero te dizer o quanto eu te amo, o quanto eu sou dependente de Ti, o quanto eu quero mais de Ti, o quanto eu quero cada dia mais ser liderada por Ti, Espírito Santo. Fique à vontade neste devocional. O Senhor, que é o pastor presidente, eu sou apenas um instrumento para ser usada por Ti, disponível para ser usada por Ti. Desperta aquelas mulheres que ainda não chegaram com o horário do devocional. Traga aquelas mulheres que só acham que precisa de ouvir essa palavra de hoje. Eu te agradeço por tudo que o Senhor já fez até aqui, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Que o Senhor continue me sustentando cada dia mais, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pai, Senhor, Cíntia, seja bem-vinda. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia e aleluia. A palavra do Senhor hoje está em Juízes 6. Que Deus possa falar profundamente ao seu coração. Que todo espírito de distração bata em retirada em nome de Jesus. Que
Que o Espírito Santo possa te falar e revelar o que Ele quer que você faça, que você aprenda com essa palavra de hoje de Gideão. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Primeiro eu vou ler Gideão 6, do 11 ao 12. Depois eu vou passar para o 7. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, Abiezita, e Gideão, seu filho. Estava malhando no trigo no lagar, Pai do Senhor, Marilene, para os salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu-lhe e disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Juízes 6, 11, Marilene. E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Grifa aí, ó, a mais pobre. E eu, o menor da casa do meu pai. Grifa aí, ó. E eu, o menor da casa do meu pai. Que aí eu vou grifar, ó. Eis que a minha família é a mais pobre. E eu, o menor da casa do meu pai. O Senhor adora, né? Pegar os improváveis. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E ele disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que tu falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão, preparou um cabrito e bolo sem fermento, e uma efa de farinha e carne, pôs no cesto e caldo, pôs numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhes ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: Torna a carne e os bolos sem fermento e põe-no sobre esta pedra e derrama-lhes o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou carne e os bolos. Então subiu o fogo da pedra e consumiu a carne e os bolos sem fermento, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse Gideão: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temais, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar do Senhor e chamou: O Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta o bosque que está no pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. Toma o segundo boi e oferece um holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fez-o de noite. Então, levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado e o bosque estava ao pé dele, cortado, e o segundo boi foi oferecido no altar de fora edificado. E uns aos outros disseram: Quem fez esta coisa? E investigando, perguntando, disseram: Gideão, filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Tira fora o teu filho para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos que se puseram contra ele:
Contendereis vós por Baal? Livrá-los-ei vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus por si, contenda, pois Deus derrubará o seu altar. Por isso, naquele dia, eles chamaram Jerubbaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. E todos os midianitas, amalequitas e os filhos do Oriente se juntaram, passaram e acamparam no vale de Jesiel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, ao qual tocou a buzina, e as abzeritas se juntaram após ele. E enviou mensageiro por toda a tribo de Manassés, que também se juntou após ele. Também enviou mensageiro a Azer e Zebulon e Naphtali, que saíram ao encontro. E disse Gideão a Deus: Se há de livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um novelo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no novelo e toda a terra ficar seca, então conhecerás que há de livrar Israel por minha mão, como disseste. E assim sucedeu, porque outro dia se levantou de madrugada e apertou o novelo, e do orvalho que espremeu do novelo encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só essa vez, rogo-te que só essa vez faça a prova com o novelo. Rogo-te que se o novelo fique seco, em toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o novelo ficou seco e sobre toda a terra havia orvalho. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que palavra poderosa, né? Eu amo, né? É a palavra de Gideão, que é mais um dos improváveis. Aqui fala: minha família é muito pobre, eu sou o menor da minha casa. E o Senhor ama pegar os improváveis, o menor da casa, aquele que ninguém dá nada. O homem que se posicionou mesmo na fraqueza. E em 6, 11 e 12 vai nos falar: Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão, que estava malhando no trigo no lagar, escondido dos medianitas. Ele estava lá, escondido, malhando no trigo. Ele estava lá no lagar. E é assim que Deus faz. Deus vê onde ninguém vê. Você está achando que você é menor da sua casa? Você está achando que você nunca vai ser usada para nada? Que o seu irmão, a sua irmã que vai ser usado, porque é eles que prosperam, eles que se destacam? Não é você mesmo que o Senhor quer. O Senhor, esse ano é o ano das improváveis, que Ele quer levantar aquela mais improvável da improvável e a tornar provável. Você só precisa estar na posição que Ele te colocou. Você só precisa estar no centro da vontade dEle. Gideão estava escondido com medo dos inimigos, se sentindo inútil e pequeno, né? Nesse lugar aí, ó, que você está se sentindo inútil, pequeno, que você não serve para nada. É aí que Deus te escolhe, é aí que Deus te visita, e é aí que Deus fala assim: ó, Marilene, é você que eu escolhi. Olha, Inês, é você que eu escolhi. É você que vai lutar contra os midianitas. É você. É nas tuas mãos que eu vou colocar a vitória no povo de Israel. Não importa onde você está, Deus te vê. Sua posição atual não define seu destino. Deus escolhe os improváveis para manifestar seu poder. É por isso que o Senhor escolhe os improváveis para manifestar o poder dele, a glória dele. Se ele pegar uma pessoa que já está muito destacada, que fala, que prega, que faz tudo, como que vai ser a manifestação da glória dele? A pessoa vai falar: foi eu que fiz. Já sabia tudo, já sabia como guerrear, já sabia como lutar. Agora, quando ele pega eu e você, mulheres improváveis, Pai, Senhor, Renata, mulheres improváveis, que não sabem nem abrir a boca, que tem medo de falar, que a voz até treme quando você começa a falar. E quando Deus, Juízes 6, a partir do 11, Renata, Gideão, você que não sabe falar, você que não sabe pregar, é você que ele quer. É aí que vai aparecer o milagre, é aí que vai aparecer a glória de Deus. E é aí que as pessoas vão ver só Deus para fazer uma coisa dessa. Eu fico pensando a improvável que eu era, não falava, tinha medo de gravar um áudio no WhatsApp. Quando as pessoas que me conhecem lá de trás, lá no começo da minha caminhada na igreja metodista, que eu não abria nem a boca, que eu saía calada, entrava calada e saía muda, as pessoas olham e falam assim: meu Deus, pastor Andréia hoje, é você? Ah, não estou acreditando. Escritora? Ah, não. Terapeuta cristã? Ah, não estou acreditando.
É porque é assim que Deus faz. Ele pega os mais improváveis para que a glória dele apareça. Aquela mulher brigosa, rixosa, que xingava tudo, e ele vai lá e transforma o seu caráter, transforma o seu jeito de falar. E as pessoas falam: nossa, mãe, eu lembro quando você era rixosa. Ah, não, mas agora você está falando tão suave. O que aconteceu? O Espírito Santo, ele entrou e transformou. E é assim que ele faz com Gideão. Ele escolhe o menor da casa, a família mais pobre. Ele não escolheu quem tinha dinheiro, não. E às vezes você está achando: Senhor, me deu um projeto, mas eu tão pobre, eu não tenho nem dinheiro para pagar. É aí que vai aparecer a glória dele. É aí que a glória dele vai ser manifesta. É aí que uma improvável como eu, que não sabia nem escrever, nem colocar um PDF, né, para enviar para a editora lá no livro Despertadas, e o Senhor preparou o caminho para me passar. Não tinha dinheiro, gente, para investir no livro. Quando vê, em poucos dias eu já tinha dinheiro para comprar 100 livros no Pix para me trazer o dia que eu fosse buscar no lançamento. Eu só falei assim: meu Deus. Mas eu vejo Deus na vida da pastora André, porque ela não tinha condição, não. Por ela não estava lá, não. Por ela não estava lá, não, com o microfone no dia lá do lançamento do livro em São Paulo. Gente, tudo quanto é lugar, de tudo quanto é estado. E eu lá com o microfone falando um pouco do meu testemunho. Aí as pessoas lá falam assim: meu Deus. Ela era a mais improvável da casa dela, era menorzinha. Ninguém dava nada por ela. Tudo punha a mão, não ia para frente, desandava. Todo negócio que ela fazia desandava. Ah, hoje eu vejo Deus na vida dela. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma pastora, né, que eu gosto muito, a pastora Angélica. Né, a gente leu o livro semana passada, a história dela, e hoje vamos ler o capítulo 7 do livro Despertada, hoje 6 horas da tarde, não perca. E ela falou assim: eu estou maravilhada, pastora, com o seu crescimento. Tá vendo o que Deus faz? Não é sobre mim, é sobre ele. O que eu estou fazendo, gente? Só obedecendo, só estando disponível dentro da minha casa com o meu celular. Eu não estou lá na rua, não, eu estou dentro da minha casa. Estou ganhando pessoas dentro da minha casa com o meu celular. Esse dia a Inês falou, né? Que o Senhor falou para ela andar a pé, para ela ganhar muitas pessoas na rua, e tem que fazer isso mesmo, né? A gente ainda está fazendo muito pouco, tem que ir nos hospitais, tem que ir sim. Mas o Senhor me deu um ministério para alcançar mulheres aonde os meus pés não podem chegar. A diaconisa Márcia, eu não sei se ela está aí ainda, mas lá na Bélgica, eu posso ir lá na Bélgica hoje evangelizar ela, discipular ela? Não, mas na minha casa eu discipulo ela. Está na oração da madrugada comigo todas as madrugadas. Elisete está lá em Portugal. Eu posso chegar lá agora? Não. Eu posso discipular. E eu fiquei tão maravilhada ontem que ela me pediu para a gente orar, para me orar com ela. A gente conversou esses dias na aula de mentoria e ela estava com uns propósitos, com algumas coisas para resolver, ansiedade, pensando naquilo. Eu falei: vamos orar, porque Deus vai responder. Ela colocou a data, ela falou assim: pastora, Pai do Senhor, missionária Andresa, ela falou assim: pastora, vamos orar comigo para que Deus venha trazer essa resposta. E aí, quando foi ontem, gente, foi o primeiro dia que a gente orou, primeiro dia, ela me manda mensagem com a resposta de tudo que a gente pediu para Deus, tudo que a gente pediu. Eu não vou falar o que é o milagre é dela, mas tudo que a gente pediu para Deus, se era para ir lá, se não era, para ele levantar alguém. Ontem ela recebeu a resposta lá em Portugal e eu estou aqui em Juiz de Fora. Então você está entendendo? O Senhor me deu esse ministério onde eu não vou até as pessoas, mas aqui dentro da minha casa eu posso discipular pessoas em outros lugares. Eu posso orientar pessoas. Eu tenho falado muito quando alguém vem me pedir um aconselhamento. Vamos orar, porque quem vai responder é o Espírito Santo, não é a pastora Andréia. E eu fiquei maravilhada, gente. A gente fez um propósito de orar 3 dias. 3 dias na madrugada. Falei com ela: vamos orar na madrugada, que o Senhor vai responder. É um lugar que eu tinha que ir para ela, porque ela está em Portugal e é quase 500 quilômetros daqui de Juiz de Fora. A gente orou para o Senhor responder se é para mim ir, se não é. Se fosse para ir, ele ia mandar provisão, mas ela não tinha ninguém lá para olhar para ela. E ontem apareceu uma pessoa que olhou
tirou foto, vídeo, tudo, falou tudo que a gente pediu, gente, tudo. A oração é poderosa. Só que às vezes a gente dá crise de ansiedade porque a gente fala que confia no Senhor, mas a gente não confia. Na hora que é pra gente confiar, a gente não confia. Na hora que o Senhor coloca um projeto grande na sua vida, você fala assim, não é pra mim não. Prega aí pra missionária Andresa, que a missionária Andresa, já prega em tudo quanto é lugar, já foi em outras nações. Não, se ele quiser a missionária Andresa, que é uma mulher de Deus, muito usada assim, ele vai falar com ela e não vai falar com você. Se ele quiser a pastora André, ele vai falar com a pastora André, ele não vai falar com você. Se ele falou com você, só obedeça. Na segunda-feira, minha moto não quis funcionar, então saí de casa a pé e Deus colocou 3 pessoas no caminho. Tá vendo? Ela só tá obedecendo o que Deus falou pra ela. Ele falou, foi pra ela, não foi pra mim. Ele falou, foi pra ela. Então, quem tem que obedecer? Ela. Às vezes, o que o Senhor falou pra mim, não vai falar pra Inês. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e estava falando, às vezes, gente, tem muitas mulheres que caminham com a gente, que são mulheres de Deus, de fé, mas a visão que Deus deu para mim é diferente da dela. Então, às vezes, não vai dar para caminhar junto só porque a visão, o propósito é diferente. Quando o Senhor tem um propósito junto, eu sempre não falo, o Senhor não une pessoas, Ele une propósito. Quando o Senhor, Pai, Senhor, Vanessa, quando o Senhor deu o livro Despertado, Ele uniu mulheres, 31 mulheres, no mesmo propósito, para contar as maravilhas que o Senhor tem feito, contar o testemunho delas. Hoje o meu testemunho chega nos Estados Unidos, chega em Rondônia, chega em São Paulo, chega no Rio de Janeiro. Eu aqui em Juiz de Fora. Porque todas contando o seu testemunho, que vai ser resposta de oração na vida de alguém. Quando pegar esse livro para ler, esse livro não é apenas um livro. Esse livro é um livro que tem testemunhos. E o Senhor deu outro projeto para minha vida, para agora, para esse ano. E eu só preciso obedecer mesmo sem entender. Eu não posso falar assim, mas eu como Gideão, eu da família mais pobre, eu a menorzinha da minha casa, tem tantas pastoras aí, tão grande, tão usada por Deus, por que eu, Senhor? Não, a gente não pergunta por quê, para quê? Quem viu o vídeo ali do Deus da bolachinha? Menina simples, e ela ganhou uma pessoa para Jesus. É no simples que o Senhor quer, gente. Não é às vezes lá pregando, não é às vezes, quando eu for uma pregadora eu vou ser usada. Não, é no simples. A Inês acabou de falar aí, ó. O Senhor falou para ela andar a pé. Ela andou a pé. Já tinha um propósito, a moto não funcionar. Ela andou a pé e ela encontrou com 3 pessoas no meio do caminho que o Senhor queria que ela falasse de Jesus. Às vezes falasse as maravilhas que Deus está fazendo na vida dela. Falasse como é bom obedecer, como é bom ser liderada pelo Espírito Santo. Então você está entendendo? A gente só precisa obedecer, entender. Para com esse espírito de inferioridade. Eu sou a menor da minha casa, eu sou a mais pobre, eu não tenho nada. Eu não tenho dinheiro nem para pagar minhas contas. Como que eu vou participar de um projeto, de uma conferência? Não é sobre você, é sobre Ele. Algumas pessoas que eu chamei para o projeto falou assim, pastor, eu não estava entendendo que o Espírito Santo mandou eu escrever o meu testemunho no papel. E tá vendo? Às vezes até você já falou muito seu testemunho, mas agora é hora de ir pro papel. Se for, só fala assim, só obedeça, mesmo sem entender. Pastor, eu não sei nada, nem eu sabia, nem eu sei como vai ser. Eu só falo sim quando é um direcionamento dele e vou. Eu não duvido, não. O problema nosso é que o Senhor dá projetos na nossa vida, a gente coloca em dúvida, a gente deixa a nossa incredulidade nos impedir, ou o medo nos impedir. Muitas pessoas não vão por medo. No livro Despertada, muitas mulheres foram chamadas, tanto que eu fui uma das últimas. Acho que faltava 15 dias para entregar o projeto, porque o projeto começou acho que lá em fevereiro, janeiro. Eu fui chamada ali nos últimos dias de maio. E eu creio que muitas foram chamadas, mas muitas limitaram Deus, falando que não tinha dinheiro, falando que não era para elas, que elas eram igual o Gideão, a mais pobre, a família mais pobre, que não tinha condição de pagar, era menor da casa. Então, assim, que a gente possa obedecer, mesmo sem entender. Fala, Senhor, não tem dinheiro, não sei escrever, igual eu fiz no livro Despertado, não sei nada. Mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu sei que o Senhor que vai me unir com pessoas que vai me ajudar neste propósito.
Porque quando o propósito é dele, ele vai colocando as pessoas certas no seu caminho. E olha só, o meu sim para o livro Despertadas, olha quantas coisas, a Inês que me acompanha há muito tempo, que veio lá do livro Despertadas. Você está entendendo que às vezes é uma chave que vira, um sim que você fala para o Senhor, que ele vai te entregar a coisa que você jamais imaginou. Já falei aqui do livro Despertadas, ele me entregou a conferência Lapidadas. Quem foram as pregadoras? As mulheres do Despertadas, que eu conheci no livro, no lançamento. E foi assim, momentos assim que destravaram a vida de muitas mulheres que decidiram se posicionar depois daquela conferência. Através do livro Despertado, onde eu conheci essas mulheres. O Senhor me deu um projeto novo para esse ano. Você está entendendo? Que às vezes coisas que o Senhor está te dando oportunidade hoje vai destravar muitas coisas. O Senhor vai te entregar ministério na sua mão, liderança na sua mão. Vai às vezes consagrar você por causa da sua obediência, mesmo achando a menor como Gideão, mesmo achando que a sua família é a mais pobre. Mas como assim? Lá só vai gente rica. Eu vou falar a experiência que eu tive lá. Vocês conhecem, algumas conhecem a Catarina, que eu fiz devocional esses dias. Chegou lá, gente, no meio de tantas mulheres, tantas pastoras grandes, pastoras de fora, de outras nações. E quando eu fui para o livro, eu me senti como Gideão. Eu fui por obediência, mas a menorzinha. A da família mais pobre, sem entender nada, mas eu fui. E quando chegou lá, quando a Catarina é chamada para falar, ninguém falou o nome de ninguém lá, mas quando a Catarina levantou, ela falou assim: eu quero agradecer a vida da pastora Andréia, porque devido ao livro Despertado, ela me despertou para a rede social. Ela me despertou para falar o amor de Deus. Ela é uma inspiradora, uma incentivadora de mulheres na rede social. Eu fico assim, emocionada de lembrar. Quando a gente está no grupo Despertadas do livro, o primeiro testemunho que chega, pastora Andréia, a primeira pessoa que eu vendi o livro me mandou uma mensagem, ela mandou a mensagem no grupo. Eu me identifiquei com o capítulo da pastora Andréia, porque eu era essa mulher muito tímida. O Senhor já me entregou para me pregar, para me falar do amor dele, e eu estava retendo. E a partir de hoje, depois que eu li a história dela, eu vou começar a pregar e eu não vou dizer não nunca mais para o Senhor. Então você está entendendo o que Deus faz? Eu era o Gideão lá, a menorzinha, a mais improvável, que não tinha dinheiro nem para ir. E o Senhor foi lá e levantou uma pessoa que ofertou na minha vida e falou assim: ó, eu quero ofertar o lançamento do livro na sua vida, mas eu estou com medo só de se sentir ofendido. Falei: não, é a resposta do Senhor, porque eu não tenho dinheiro para o lançamento. Então você está entendendo que você coloca o pé e ele dá o chão? Você está entendendo que ele escolhe o Gideão para colocar no meio dos grandes, para que a glória dele seja manifesta? Não é a pastora Andréia que o nome foi glorificado porque falou o nome dela lá na frente, não. Não é a pastora Andréia que o nome está sendo glorificado pelo projeto novo que ele está dando, não. É o nome dele, é a glória dele que se manifesta através dos improváveis, do menor da casa, da família mais pobre. É o nome dele, tudo é dele, tudo é para ele. Porque quando as pessoas olharem e falarem assim: pastora Andréia, menorzinha, família mais pobre, ela, pobre, coitado, não tem dinheiro, não tinha dinheiro nem para vir. É aí que a glória dele se manifesta. É aí que as pessoas olham. Quantas mulheres do livro Despertadas que estão hoje fazendo lives no Instagram, ganhando pessoas para Jesus, porque através do Despertada eu fiz 2 sessões de lives com todas as escritoras do livro Despertadas. E elas foram despertadas. Pastora Lília, que eu amo a vida dela, hoje ela faz até culto online pelo Google Meet, porque ela fala que eu inspirei ela, a começar na rede social. E quantas pessoas às vezes a gente está perdendo, porque às vezes não querem ir à igreja, estão machucadas, estão feridas, quando a gente não vem falar do amor de Deus aqui, das maravilhas que Ele tem feito na nossa vida. Pessoas estão morrendo, pessoas estão desistindo. Então você tem ideia quando você diz sim para um projeto do Senhor como o livro Despertados, ó. Quem não tem, adquire o seu, ó. Chegando em todos os lugares e outras nações. Através desse filho, que isso aqui foi um filho que eu gerei. Quantos frutos que já deu através desse filho.
Tem uma moça que me acompanha já há muitos anos e ela veio porque ela ganhou de presente o livro Despertar. E quando ela leu o meu capítulo, ela começou a me seguir no Instagram. Uma grande mulher de oração fervorosa, e ela veio do livro Despertar. Então você está entendendo que não é apenas um livro? Você está entendendo que não é nada sobre você? Não é para você aparecer e falar assim, nossa, agora sou uma coautora. Nossa, agora? Não. É para que as pessoas possam ler a sua história. Ler da onde ele te tirou e da onde ele está te colocando. Ler ali, às vezes, as experiências que você está tendo com o Espírito Santo. Que desde que você conheceu a pessoa do Espírito Santo, você teve uma vida transformada. É tudo sobre ele. Glória a Deus. Muitas mulheres sentem-se rejeitadas ou incapazes, mas Deus chama e capacita. Eu era essa mulher que me achava incapaz, mas Deus me escolheu lá no lagar, escondidinho debaixo da cama, gente, que eu não gostava nem de aparecer. Ele me escolheu. E Ele vai escolher você também. Ele já te escolheu. Mas às vezes é você que está retendo. Não, eu não. Chama a pastora André, chama a missionária da minha igreja, chama a pregadora da minha igreja, chama a intercessora da minha igreja. Eu não. É você. Se ele quisesse ela, ele falava com ela. Na minha primeira pregação, em 2022, lá na minha igreja, era um culto de mulheres, lembro direitinho, dia 27 de março de 2022. A pessoa que me chamou, minha amiga, ela falou assim, eu já te conheço, sei da sua timidez. Se você não quiser, não tem problema, você faz só uma oração inicial, mas o nome que o Senhor soprou foi o seu. Na hora, o Espírito Santo falou comigo. Filha, você não é a menina que ora nas madrugadas, que louva? Usa-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Você não pede para me te usar, agora você vai me negar? Foi a primeira coisa que o Espírito Santo sofreu no meu ouvido. E eu só falei para ela, eis-me aqui, não sei como, para onde, por quê, para quê, o que eu vou pregar, mas que eu vou. Eu só preciso obedecer. Aquilo ali foi um destravar na minha vida para viver tudo que eu estou vivendo hoje. Foi a minha primeira pregação. Anote isso, a sua primeira pregação, você nunca mais vai esquecer. Você nunca mais vai esquecer. E ali, a palavra que o Senhor me deu foi Provérbios 31. Da mulher sábia. Quando eu saí, mulheres da minha igreja chegou para mim e falou, meu Deus, como que essa palavra falou comigo? Como que essa palavra falou comigo? Então, que a gente possa simplesmente obedecer mesmo sem entender. Quando alguém te chamar para levar uma palavra, para pregar, não é sobre você. Não é nem você que vai escolher. A gente escolhe palavras para trazer, chega aqui, ele muda tudo. Ele muda a rota, tem um esboço aqui para me acompanhar, ele muda tudo. A Inês falou que esse dia foi pregar, chegou lá, estudou, chegou lá na hora, ó. Não é essa palavra, porque a igreja está precisando de ouvir outra coisa. E a gente só obedece. E às vezes a gente fica tão ansiosa, estudando a palavra. Chega na hora, ele muda tudo. E dependência de Deus é isso. Você está ali para obedecer ele, não para agradar as pessoas que estão ali. E às vezes você preparou uma palavra e Deus quer uma palavra de correção, quer uma palavra de confronto, porque hoje, infelizmente, gente, as pessoas não querem levar a palavra de confronto para a igreja com medo de perder as ovelhas. Mas isso não é o evangelho, porque o evangelho confronta. O evangelho fala a verdade. A verdade vos libertará. E por que às vezes a gente tem medo de falar a verdade? Medo do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão falar. Deus não olha para a força, mas para a obediência. Gideão questionou, 6,15. Como eu, sendo da minha família e tão pequeno, posso salvar Israel? O Senhor lhe disse, a minha graça te basta. Glória a Deus, aleluia. Isso ele está falando conosco nessa manhã. A minha graça te basta. Olha lá, e quando cheguei a moto funcionou normal, tá vendo? A mão de Deus. Lá em Atos 6, 16, 10, se não me engano, vai falar que os discípulos iam para a Ásia. E o Senhor, impede, o Espírito Santo muda a rota deles. E fala que o apóstolo Paulo ainda tinha que passar por Macedônia. Então você está entendendo? Para Inês sair de moto, o Senhor mudou a rota dela. A moto parou, porque ela precisava encontrar com certas pessoas no caminho. Se ela fosse de moto, ela não ia parar. Ela podia vir, mas ela não ia parar. Quando ela voltou, a moto já estava funcionando. Você está entendendo como é que Deus faz? E às vezes você não entende o mistério, fala assim, aí começa a xingar, não, e agora? Como é que eu vou fazer? A moto estragou.
Não, só obedeça. Só obedeça, porque é muito bom obedecer. Deus não depende da nossa força física ou recurso. Ele quer corações posicionados e dispostos. E será que você está com o coração posicionado e disposto? A obediência é mais poderosa que a coragem humana. O Senhor nos prepara antes da vitória. E é onde eu queria falar, o Juízes 7, do 2 ao 7. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Tá vendo como que Deus faz? Às vezes tem muitas pessoas com você, um exército muito grande, às vezes ele vai deixar uns para trás. Ele vai tirar uns, porque para que vocês não achem que é a sua mão que fez. Glória a Deus, Maiane, saudade de você. Estava falando de você agora mesmo, hein? Só não falei o seu nome. Estava falando do livro Despertar, que você veio porque você ganhou ele de presente. Glória a Deus. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte. Olha aí, hein? O Senhor está falando com os tímidos aí, ó. Quem for medroso e tímido, volte e retire apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltarão ao povo 22.000 e 10.000 ficarão. De 32.000. Olha só, eram 22 mais 10.000. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faze-o descer as águas e ali os provarei. Será que daquele que de que disser, este irá contigo, esse contigo irá. Portanto, de todo aquele que eu disser, este não irá contigo, ele não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como lambe o cão, este porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Pai do Senhor Lavínia, Pai do Senhor Natália. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os medianitas nas tuas mãos. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas. Enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve. E estava o arraial dos midianitas embaixo no vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhes disse: levanta-te e desce o arraial, porque o Senhor o tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço porá o arraial, e ouvirás o que diz. Então, fortalecidas tuas mãos, descerá o arraial. Então desceu ele com o moço porá até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os medianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jazeavam no vale como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho e dizia: eis que tive um sonho, e vi que um pão de cevada torrada rodava pelo arraial dos medianitas, e chegando à tenda do comandante a derrubou e ficou caída. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita? Deus tem dado na sua mão aos medianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos medianitas nas nossas mãos. Então dividiram os 300 homens, glória a Deus, em 3 esquadrões, e pôs nas mãos de cada um buzina, cântaros com tocha neles acesa. Aprende aqui, ó, grifo, ó. Olha com o que eles vão ganhar. Com cântaros, tochas e buzinas.
Olha só que coisa linda. E disse: olhai para mim e fazei como eu fizer. Eis que chegando eu à extremidade do arraial, como eu fizer, assim farei vós. Tocando eu a buzina, eu e todos que comigo estiverem. Glória a Deus. Então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: espada do Senhor é e de Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial. E ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco trocadas as guardas, então tocaram as buzinas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Glória a Deus, aleluia. Estou aqui arrepiado, meninos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e quebraram os cântaros. E tinha nas suas mãos esquerdas as tochas acesas. Quem está andando com a tocha acesa aí na mão, hein? E nas suas mãos direitas as buzinas para tocarem e clamaram: espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr, gritando, e fugiu. Olha que coisa linda, gente. Eles quebraram o cântaro, começaram a tocar as buzinas e todo mundo saiu correndo de medo. Tocando, pois, os 300 buzinas, o Senhor tomou a espada de um contra o outro em todo o arraial, e o exército fugiu para Zererá, até Betsida, até os limites de Abel-Meolá, assim de Tabate. Então os homens de Israel, de Naphtali, de Azer e de Manassés foram convocados e perseguiram os medianitas. Também Gideão enviou mensageiro a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos medianitas, tomai-lhe as águas até Bet-Bará, e também o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhe as águas até Bet-Bará e o Jordão, e prenderam a 2 príncipes dos medianitas, Oreb e Zeeb, e mataram Oreb na penha e Oreb e a Zeeb mataram no lagar de Zeeb. Então perseguiram os medianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e Zeeb a Gideão, além do Jordão. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Você está vendo? Gideão ganha a luta com 300. O que o Senhor vem falar comigo aqui de novo, Inês, Renata, que tem visto eu falar muito sobre isso? Não é sobre quantidade, é sobre quem tem fome, quem tem sede, quem está com você, quem tem sede de Jesus, quem reluz a luz de Jesus, quem é sal na terra, quem passa tempo com Ele, quem é liderada pelo Espírito Santo de Deus. É sobre isso. O Senhor está separando os 300 para caminhar comigo, mas os 300 fortes, corajosos, valorosos, que tem sede, que tem fome, que está na posição, que está na oração da madrugada, que está na vida jejuada. O Senhor está separando os 300 e eu quero saber se você está no meio dos 300. Pastora, mas tinha 32 mil, tinha 22 mil, tinha 50 mil, tinha 100 mil. Não importa, o Senhor está separando os 300. O Senhor falou comigo desde segunda-feira. O Senhor está separando para começar um crescimento estrondoso na oração da madrugada. O Senhor está separando as 300 da oração da madrugada. Glória a Deus, aleluia, aleluia e aleluia. E eu quero saber se você está no meio dos 300, se você quer mais de Deus, se você quer receber mais ainda de Deus que você já tem recebido. Pai, Senhor, Olívia, Marley, eu quero saber se você está no meio dos 300, que vai estar comigo na oração da madrugada, que quando chegar dezembro, você vai ter uma vida tão transformada pelo Espírito Santo. Pastora, mas orar na madrugada 3 horas, sono, é Ele que dá essa unção de força. Eu estou na oração da madrugada desde abril de 2025, sem cessar. Enquanto eu não estou lá, tem um exército lá. O Senhor me deu 10 dias em dezembro de descanso. Outros dias é se eu passar mal alguma coisa, senão eu estou lá todo dia. Quem me dá essa força é o Espírito Santo, é unção de força. Não tem como a gente com a nossa carne ter essa força para estar ali toda madrugada. Mas quando fala em madrugada, quando fala em jejum, muita gente já nem quer mais acompanhar a gente, porque dói a carne, é matar a carne.
Você tá na madrugada é matar a carne. Você tem uma vida jejuada é matar a carne. Ontem eu escutei uma pastora falando, quando você fala assim, ainda não estou jejuando porque o Espírito Santo ainda não me direcionou. Não, você não tem que esperar ele te direcionar, não. Nem que seja uma vez por semana você tem que matar a sua carne. Porque senão muitas das vezes você vai achar que quem faz é você. E o jejum é para isso. É para matar a nossa carne, que quem faz é ele, não somos nós. A gente não faz jejum para mudar a opinião de Deus, a vontade de Deus. A gente faz jejum para a gente ouvir qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Só que muitas das vezes a gente não quer renunciar às nossas vontades, porque o jejum é renunciar à nossa vontade da comida. Estou no jejum de 21 dias e a minha última refeição é 6 horas da tarde. Ontem eu estava aqui no jejum, meu esposo comprou um hambúrguer daqueles, né? E ficava toda hora, vem comer hambúrguer, vem comer hambúrguer. Eu não vou comer, meu amor, estou de jejum. Mas o inimigo fica, cutucando. E quando você está de jejum, você ganha. Você não precisa nem de ter o dinheiro para você comprar, porque você ganha. Você é convidada para uma festa. Aí o Senhor quer saber se a gente vai trocar um prazer momentâneo por um prazer eterno. Eu tenho um compromisso com o Senhor. É um contrato com o Senhor, o jejum de 21 dias. E eu poderia ter trocado um prazer momentâneo hoje, só para satisfazer minha carne, de comer aquele hambúrguer, mas está trocando por tudo que o Senhor tem para me dar nesse jejum de 21 dias. Cada direcionamento que Ele vai me dar de qual é o centro da vontade dEle. Só que muitas das vezes a igreja nem fala de jejum, nem fala de oração da madrugada, nem convoca para oração da madrugada, porque se eu chamar esse povo para oração da madrugada, eles vão achar que eu fiquei doido. E problema de quem achar que eu fiquei doido, eu estou ali para obedecer o Senhor. E tem dias, gente, de dezembro para cá, tem dias que tem duas. Pastora Eliane tá aí, ela tá lá comigo todo dia. Tem dia que tá eu e ela e a Fabrícia, para a glória de Deus, nessa campanha de 21 dias, está despertando mais mulheres. Mas nós não vamos parar. Não importa se tem 10 mil e se ficar só 2 ou 3. Acabamos de ler em Gideões. Acabamos de ler aqui a história de Gideão. Acabamos de ler que tinha muitos e o Senhor deixou só 300. Às vezes nós, no momento agora, vai chegar aos 300, mas não é 300. Às vezes é 2, é 5, é 10, é 15. Mas nós não vamos desistir. Eu e a pastora Eliane estamos lá todo dia. E não vamos desistir. Como a pastora Eliane fala, se eu não entrar, meu dia é diferente. Você não sabe o renovo que você tem na madrugada. Essa madrugada, há 2 dias, se não me engano, eu tive uma experiência com o Espírito Santo, assim, estrondosa, que eu nunca tive. E eu só louvo a Deus, agradeço por Ele me dar essa unção de força. Eu tô falando aqui, meu rosto tá queimando. E o Senhor falou que nas próximas semanas, o nosso devocional, nós vamos fazer uma sessão falando sobre o Espírito Santo, esse amigo valoroso, precioso. Quando a gente for liderada por Ele, quando Ele te chamar, Gideão, mais pobre, menorzinho da casa, não tem condição nem de pagar, Ele vai te chamar, Ele vai te escolher e você não vai negar, porque você vai obedecer o impulso do Espírito Santo. Obediência precede a conquista. Obediência precede a conquista. Outra frase, Inês, para você guardar aí, que eu sempre falo, obediência gera bênção. Que o Senhor me deu ontem. Obediência precede a conquista. Se você obedecer, você vai conquistar lá na frente. Mas muitos de nós não queremos obedecer. Gideão poderia ter desobedecido, mas ele decidiu obedecer, mesmo se achando menor. Ele foi ter uma conversa com Deus, pediu algumas confirmações para o Senhor. Será que o Senhor tem te dado projetos, batalhas para você ganhar? E será que você tem conversado com Ele? Uma mulher que anda com Deus, ela não toma decisão nenhuma sem antes falar com Ele. Você não compra uma bala sem perguntar para Ele se é para você comprar aquela bala, aquele carro, aquela bicicleta. O Senhor tem falado isso muito comigo, não é para comprar, não é para fazer dívida. É para alinhar as coisas, para que tudo que você faça glorifique o meu nome. Glória a Deus, aleluia. Deus reduziu o exército de Gideão de 32 mil para 30 homens. O impossível se cumpre quando confiamos na estratégia de Deus. A gente tem que pedir, mulheres, estratégia de Deus. Não é sobre nós. Está passando uma luta difícil?
Vai com o joelho pro chão, vai pra madrugada. Não quer ir pra madrugada com a gente? Vai sozinha. Se você tem condição de ir sozinha, vai sozinha. A oração ali em conjunto é para fortalecer você, para você ter um compromisso, você tá ali todo dia. Mas vai com o joelho pro chão, vai orar. Vai orar. O Senhor me deu uma autoridade essa madrugada para me orar, para minha parentela, para os meus filhos, para as minhas sobrinhas. E eu fiquei assim maravilhada com o que Deus fez e crendo que todo decreto de morte foi cancelado na vida deles em nome de Jesus. Mas nós precisamos estar na posição, nós que somos a mulher de Deus, precisamos estar na posição para guerrear pela vida dos nossos filhos, sobrinho, irmão, porque às vezes eles nem conhecem Jesus ainda e Satanás está trabalhando na mente deles, levando eles para o mundo, querendo que bebe, que usa droga, que vai para os bailes, que vai para as orgias. E nós somos escolhidos para ser essa coluna de oração que vai orar, que vai interceder, que vai cancelar decretos de morte. Esteja na posição, mulher. O Senhor te deu autoridade. Não aceite os planos de Satanás na vida dos seus, não. Não, o Senhor te levou porque o Senhor levanta um numa casa, levanta a menor da casa, para ser ali, como Gideão, para ganhar as guerras. Para ganhar as guerras contra os midianitas, mas a nossa guerra não é com os midianitas, não. A nossa guerra é contra o inferno que está tentando levar os nossos para o mundo, colocando coisas na mente deles, das nossas crianças, através de filme, através de músicas do mundo. Comece a orar. Se seu filho está ouvindo uma música do mundo, eu não aceito meus filhos ouvir essa música mais, Senhor. O Espírito Santo vai lá e convence ele, coloca aquele louvor nos lábios deles ali, que eles vão começar a louvar sem sentir que está louvando. É sobre isso, mas nós precisamos estar na posição, porque eles estão numa cegueira espiritual, mas nós não, nós conhecemos o Deus que nós servimos, que sabe de todas as coisas. Às vezes Deus nos reduz para revelar que a vitória dele não é nossa. Isso é uma chave poderosa que eu peguei aqui, porque às vezes se tiver muitos, vai falar que foi pela mão deles, e quando ele reduz, fala, é só Deus mesmo para dar uma vitória dessa para Gideão, com apenas 300 homens, com um exército daquele tamanho. Então você está entendendo? Que às vezes Deus vai reduzir o exército aí, e Deus está falando comigo, pastor Eliane, aqui agora, Deus está reduzindo, por esses dias o exército aí, reduziu em dezembro, o exército da madrugada, muita gente férias, para ver que quem faz é ele, que quem dá força para estar ali é ele, que eu não estou ali por números. Eu não estou ali por números de pessoas. Eu estou ali para obedecer a ele. O dia que tem duas, é só duas. Tem dia que eu falo assim, acho que hoje nem vai entrar ninguém. E o Senhor fala, é você sozinha se não entrar ninguém. Esteja na posição que eu te coloquei, independente. A gente não está por números, a gente não vem para o Instagram para fazer devocional, para curtida, para engajamento, não. É para que Deus venha trazer resposta para a sua vida, através do meu posicionamento, da minha disponibilidade. Glória a Deus. A intimidade com Deus vem antes da conquista. O que eu falei? Obediência precede a conquista. A intimidade com Deus vem antes da conquista. Então, primeiro você tem intimidade, porque quem tem intimidade obedece. Então, a obediência precede a conquista. Primeiro você tem intimidade, aí você vai obedecer, depois você vai conquistar. Olha que forte. Mulheres que aguardam vitória precisam confiar na oração, na direção e na resposta que Deus vai dar. Então, que nós sejamos essa mulher que vai confiar em vitória. Acabei de contar um testemunho agora há pouco de uma irmã que pediu pra gente orar aí 3 dias até o dia 25 por uma resposta que ela precisava muito. Quando eu acordei nessa madrugada, ela tá em Portugal, aqui os horários são diferentes, já tava lá os vídeos, tudo já que a pessoa mandou pra ela, de tudo que a gente orou. Um dia, gente, a gente só tinha orado um dia. E na hora que ela falou até o dia 25, eu falei, gente, mas dia 25 tá tão perto já, né? Você tá vendo o que é ser intencional? Você orar propositalmente por aquilo que você tá precisando? A gente precisa ser mais intencional. E ela colocou data. Às vezes você quer vender uma casa, um carro, coloca data. Dentro de 10 dias eu vou vender, dentro de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Porque o Espírito Santo te direcionar. A gente precisa ser mais ousada. Gideão e 300 homens derrotaram os medianitas com trombetas, tochas e vasos, cântaros. Olha que coisa linda. Ele não derrubou com espada, não. Ele derrubou, tocando as buzinas, quebrando os cântaros. E a tocha na mão. O
Os 300 estavam com a tocha na mão. O que eu oro sempre, Pai, Senhor Edileuza? Que o Senhor me faça uma tocha acesa para incendiar as outras lenhas. Então a gente tem que andar. Tem aquele louvor da Juliane, né, que eu amo muito. Tocha na mão, espada na outra. Tocha na mão, espada na outra. É a espada aqui, ó. É a palavra de Deus. Então a gente tem que estar com a palavra de um lado e a tocha na outra. Acesa, porque quem lê a palavra tem a tocha acesa. Pega a chave aí. Glória a Deus. Aleluia. A fé prática age com instrumentos simples, mas eficazes. Eram instrumentos simples, gente. Eram buzinas, cântaros e a tocha. E às vezes quando você acha que você vai para uma guerra, você acha que você precisa de armas poderosas. Olha que armas que o Senhor deu para ele. Buzina, tochas e cântaros. Quando aquele povo começou a ouvir aquele tanto de buzina e os cântaros quebrando e a tocha na mão, começaram tudo a sair com medo. E às vezes a gente acha que vai ganhando muito falar, não, a gente vai ganhar com a tocha na mão, com o joelho no chão, com a palavra dentro de nós. É assim que nós vamos ganhar nossas lutas, é assim que nós vamos ganhar o nosso esposo, os nossos filhos. O inimigo é derrotado quando a crença em Deus se sobrepõe ao medo. Quantas pessoas deixam de viver as promessas pelo medo? Sou pequena demais, sou inferior demais. Esse projeto para mim agora não é agora não. Não, o Senhor me deu um projeto aí, mas não está na hora ainda não. Medo. O medo te impede de você receber a conquista. A desobediência, o medo faz você desobedecer o que Deus já colocou na sua mão. Ore destruindo todo o medo que tiver sobre a sua vida, para que você não deixe de viver as promessas que o Senhor tem para você. O medo te impede de viver as promessas. Deus usa estratégia espiritual e posicionamento, não força humana. A gente viu aqui, ó. A estratégia de Deus foi o quê? Buzina, cântaros e tocha na mão. Não era força do braço, não, gente. Não era força de armas humanas, não. Eram apenas as buzinas, os cântaros. Era apenas as buzinas, os cântaros e a tocha. Pai, Senhor, Ivani. Então Deus usa estratégia espiritual. E às vezes a gente está querendo tanta estratégia do homem. E o Senhor já nos deu estratégia espiritual de oração na madrugada, de jejum, para que você possa estar com os ouvidos mais sensíveis para ouvir qual é a vontade de Deus. Às vezes você está numa guerra tão grande na sua casa e você não está conseguindo discernir qual é o seu posicionamento. Vai jejuar, seu ouvido fica sensível para você ouvir a voz do Espírito Santo. Nós estamos aí em 21 dias de jejum, já acabamos agora na próxima semana. E quantas mulheres que jejuavam comigo, estavam ali firme na madrugada e pararam de jejuar, porque, gente, quando vem final do ano, às vezes é muita festa, é muita visita, é muita viagem, é férias, e a gente acaba se distraindo. Volte para a posição que o Senhor te colocou, já passou, não se culpe, você aproveitou, você viajou, você curtiu sua família, agora é hora de voltar para a posição de soldado, para que você possa guerrear, no nome de Jesus. Não deixe a distração te tirar, porque a distração vai te esfriando, quando você já congelou e você não volta mais não. Você não quer jejuar, você não quer orar na madrugada, você não quer ter mais oração no secreto. Cuidado. As mulheres também podem derrubar muros espirituais. Medo, rejeição, opressão e dúvidas. E o que o Senhor me deu ontem, meninas? 7 quintas-feiras de grupo de oração. Quem participa, quem não conhece, venha participar. Derrubando as muralhas de Jericó, derrubando os muros de Jericó. E às vezes o seu muro de Jericó é isso aí, ó. Medo, rejeição, opressão, dúvida, dívidas. Eu não sei qual que é o muro que você está precisando derrubar, mas o propósito dessas 7 quinta-feiras, vai dar quase 2 meses, é você não falar nada. É você só estar na posição, orando na madrugada. Quando se levantarem contra você, ó, engole. Conta até 10, engole, porque as afrontas vão vir, principalmente se você estiver numa campanha de oração. Mas é hora de você engolir seco.
A hora que você falar, Senhor, Senhor, me ajuda, que a minha vontade é de xingar, de brigar, de falar, mas eu estou numa campanha de oração, orando para que os muros de Jericó venham cair. E vão ser 6 quinta-feira, e na 7ª, essas muralhas vão cair no nome de Jesus e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então venha comigo, você que está precisando derrubar alguns muros, começa na próxima quinta-feira, 5 horas da tarde, pelo Google Meet. Vai ser poderoso. O Senhor escolheu até as mulheres que vão levar a palavra. É Deus destravando. É Deus usando. Existem mulheres ali que pediu para Deus tirar a vergonha, porque me chamou no privado. Eu quero perder a vergonha. Quando o Senhor falou assim, é você que vai trazer a palavra em uma quinta-feira. Eu tenho muita vergonha. Não, mas eu não sei. Só lê a palavra que Deus te deu e pronto. Já está ótimo. Para quem não fazia nada, o resto Deus vai fazer. E às vezes a pessoa vai com tanto medo achando que ela não vai falar nada, que ela só vai ler. Deus pega ela de uma tal maneira, porque ela só esteve disponível. Vai ser o romper para ela viver tudo que Deus tem para a vida dela. Então às vezes a muralha que você precisa romper é o medo, é a vergonha, é o medo de aparecer, é o medo de aparecer na rede social. E às vezes você está deixando de ganhar pessoas, deixando de viver o que Deus tem para sua vida pelo medo, pela vergonha. Marilene estava lá ontem, no grupo de oração, e ela é uma das escolhidas lá para levar a palavra, em nome de Jesus. Não é sobre nós, é sobre ele. A gente só fala assim, o resto é com ele. E a oportunidade foi para quem estava ali ontem, não era para quem não estava. E eu falei com elas, a oportunidade primeiro é para vocês. Ainda falei, não sei se a Inês está aí, falei assim, se vocês não quiserem, tem muita gente que quer, Inês, tem muita gente que eu vou chamar ali que quer, mas é para agora, é para quem está aqui. Ação imediata, obediência imediata. Aí, Senhor Deus, nome já tá tudo agendado ali. Quem não foi, Vanita aí, estava lá ontem também. Foi forte, né? Deus usou a pastora Eliana poderosamente ontem. E a Ivani também estava lá. A Ivani também vai levar a palavra. Então, assim, não é sobre você, é sobre ele. Você só precisa obedecer. E às vezes o que está precisando, às vezes você está precisando de um destravar na vida financeira, às vezes você está precisando de algo no seu casamento. E às vezes Deus, quando você for obedecer ele, mesmo sem entender, mesmo sem saber, ele vai destravar outras áreas da sua vida em nome de Jesus. Amém? Não é pelo tamanho do exército, mas pela autoridade de Deus em nossas mãos. De novo, o Senhor confirmando, Renato. Não é pelo tamanho do exército, mas pela autoridade de Deus em nossas mãos. Então, não é pelo tanto de pessoas que vai na conferência, não é tanto de pessoas que vai estar ali na oração da madrugada, não. É a autoridade que Deus tem colocado em nossas mãos. Amém, Cintia. Deus abençoe. Glória a Deus. Nós estamos aqui. Qualquer coisa pode me chamar no privado, querendo participar dos grupos de oração, da oração da madrugada. Me chama ali que eu te coloco. É tempo de posicionar. Amém? Deus abençoe sua vida poderosamente. Então, mais uma vez, o Senhor está falando, não é sobre quantidade. Vamos fazer um encontro em março de mulheres. É sobre quantidade? Não, vai estar lá quem o Senhor quer. Mas chega lá, você planejou 50, tem 20, tem 10. Se tiver 2, 3 reunidas, é assim que o Senhor faz. É ali que ele quer agir. Não é sobre quantidade, não é sobre imagem, não é sobre lugar bonito, é sobre a presença do Espírito Santo que vai estar naquele lugar. E a gente precisa entender, fiz o culto no lar da Inês aí, foi tremendo. Falei com ela, é na simplicidade, é com o que tem, não é para arrumar nada. Fizemos um encontro lá na casa da missionária Cleide, nós éramos 7 pessoas e tá tudo bem, é quem o Senhor escolheu para estar ali, não é. Aí o Senhor vem confirmar que hoje de novo, não é sobre o tamanho do exército, é sobre a autoridade que ele tem colocado nas nossas mãos. E às vezes você vai ali com 7, 5, 3 pessoas, mas uma pessoa estava precisando que você levasse aquela palavra e aquela palavra vai mudar o destino dela, a rota da vida dela. Então você está entendendo que não é sobre quantidade? E todo mundo que é grande começou pequeno um dia, com 2 pessoas, com 3. Para você começar um grupo de oração que tem 50 pessoas, você precisa de começar com você e mais uma. Mas você precisa começar. Precisa começar. Precisa começar, Renata. Reunir mulheres aí na sua cidade. Chama para um café, para cantar um louvor, para adorar o Senhor. Deixa uma palavra você mesmo. Deus tem te usado tanto, tem falado tanto com você. Comece com o que você tem. Pastora, mas ninguém vai vir. Quem te falou que eu sei que vai escolher? Quem te falou que eu que escolho quem está aqui? Quem te falou que eu escolho quem está na madrugada comigo? Não.
Ontem teve uma pessoa que ficou conversando muito tempo comigo antes de deitar e ela falou, pastor, eu quero voltar para a madrugada. Eu falei, eu vou te ligar. Ela foi uma das primeiras a entrar lá. Ela desejou estar na madrugada, deseja estar lá, deseja e fala para o Espírito Santo, eu quero estar lá. Ela falou comigo desse jeito, eu já pus o celular para despertar, você me liga, mas eu já falei para o Espírito Santo, me acorda, me sacode. Eu brinco com a Néia, vou mandar o Espírito Santo te beliscar de madrugada. Então, às vezes, a gente está precisando ser mais intencional. Falar para ele o nosso desejo. Você fala que tem fome, tem sede. Você não fala para ele que você quer estar na oração da madrugada, que você quer jejuar, mas você não está conseguindo. Ele vai te ajudar. Amém? Posicionamento gera transformação. Gideão 8, 22 e 23 vai nos falar. Gideão não apenas venceu, mas também se tornou juiz sobre Israel, trazendo libertação e liderança. Você está entendendo agora a chave aqui? Que ele precisou obedecer lá, porque Deus já tinha visto ele como juiz lá na frente? E se ele desobedece? Você fala, vou nada? Vou não. Eu, o menor da minha casa, vou não. Que isso, um exército desse tamanho? Não vou mesmo. Ele ia atrasar lá a bênção dele, ele ia deixar de viver o que Deus já tinha prontinho para ele, gente. Já estava pronto ali, eu já estava ali nos planos de Deus, escrito no caderninho de Deus ali, ó, que Gideão seria o juiz sobre Israel. O menor da família mais pobre. E se ele desobedece? Ele obedeceu sem entender. Quando que ele ia imaginar, gente, que ele ia vencer uma guerra com milhares num exército, com buzina, com cântaro e tocha. Então Deus está usando para confirmar para você hoje, Renato. Quero ver aí, você manda fotinha, comecei, pastor. Quando a gente chegar aí para fazer um culto, já vai estar cheio de mulheres aí, ó, na posição. Mulheres estão morrendo aí, se você ficar com a boca fechada, você está sendo egoísta. Apenas contando as maravilhas que o Senhor tem feito na sua vida. Elas te conhecem, você é daí, você sabe, às vezes ela sabe de onde Deus te tirou, quem era Renata e quem é Renata hoje, só o seu testemunho já vai falar muito com elas. Quem se posiciona no chamado de Deus transforma a sua própria vida. Você não vai transformar só a vida do outro, não a sua. Uma mulher posicionada em Deus é a frase da minha vida, ela muda o seu destino e das suas próximas gerações. Quando eu me posiciono, eu estou mudando a minha história, mas também do meu esposo, meus filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Tem gerações que vão ser influenciadas com o seu posicionamento. Tem coisas, às vezes, que o seu posicionamento que você nem vai viver. Quem vai viver é seu filho, seu neto, seu bisneto, seu tataraneto. Mas devido ao seu posicionamento. A gente conhece a história de Davi. Quem viveu foi o filho dele, não foi ele. Mas ele plantou. E será que a gente tem plantado para deixar esse legado para os nossos filhos? Para eles viverem o que a gente não viveu, mas pelo menos você se posicionou. Às vezes você nem vai ser, né, uma líder, uma pastora, uma missionária, mas o que você está plantando hoje com a sua oração vai levantar um pastor, uma pastora aí dentro da sua casa, na sua próxima geração. Esse dia eu vi um testemunho, eu falei aqui do Marcos Feliciano, e ele falando com Deus, Senhor, um dia ele falou com Deus, por que a minha mãe veio no mundo só para sofrer? Ela sofreu demais, ela foi concubina do meu pai, quando meu pai morreu ela nem pôde ir lá ver, acho que foi abusada, e foi contando, né, quantos traumas que a mãe dele tinha, como foi rejeitada pelos pais, sofrimento, mas por que, Senhor, tem gente que nasce sem propósito, ela veio só para sofrer, e o Senhor fala claramente para ela, ela veio por causa de um fruto que é você. Olha quantos lugares que você tem chegado, meu filho, por causa dessa mulher que gerou você. Então você está entendendo? Tem coisas que nós não vamos viver, mas nós vamos gerar o filho da promessa. Nós vamos gerar aquele que vai fazer aquela filha, aquele filho que vai chegar em outras nações. Ele foi e falou lá no testemunho dele quantas nações que ele já foi. Por causa do fruto de uma mulher que ele achou que tinha nascido só para sofrer. Mas Deus tinha propósito com aquele fruto dela, que é o pastor Marcos Feliciano. Então você está entendendo? Que às vezes você nem vai viver, mas você veio para gerar uma vida que vai impactar e vai gerar multidões. Marcos Feliciano tem gerado multidões por causa do fruto de uma mulher. Você está entendendo? Que às vezes você fala assim, mas eu não tenho propósito nenhum, Deus me chamou só para cuidar dos meus filhos. Mas é dali que vai sair levitas, é dali que vai sair pastores, é dali que vai sair missionários. Muitas das vezes nós não vamos viver, mas a promessa vai dar continuidade na nossa geração. Amém?
O chamado de Deus sempre traz libertação pessoal e coletiva. A fé ativa gera impacto duradouro. Mulheres posicionadas em Deus se tornam líderes de influência e transformação espiritual. Você quer tornar uma líder influente? Você quer ser uma mulher que vai trazer transformação espiritual? Você quer ser uma libertadora, que vai ajudar mulheres a ser libertas da rejeição, do abandono? Muitas pessoas precisam de libertação, gente, nem sabe, porque tem gente que tem a crença limitante que libertação é só para quem fica endemoniado. Tem que falar baixo. Mas libertação é cura interior. Tem muitas pessoas que estão paralisadas, que estão com espírito de rejeição, ferida de rejeição, de humilhação, de injustiça, de abandono. Mulheres que foram abusadas na infância e estão paralisadas e precisam de uma libertação. E o Senhor está contando comigo e com você para levar a libertação para elas. Renata foi liberta, Renata está sendo transformada e a Renata precisa se posicionar para levar a libertação para outras mulheres que às vezes passaram lá onde ela já passou. Mas ela tem autoridade para falar, porque ela já passou lá. Tem pessoas precisando de ouvir o meu testemunho, para serem libertas, para estar na posição, para não desistir de um casamento, para não desistir do seu chamado. Mas eu tenho autoridade para falar, porque eu já passei lá, eu sei de onde o Senhor me tirou. Então a gente tem que abrir mais os nossos lábios e decidir se posicionar em nome de Jesus. Amém? Espero que Deus tenha falado com você poderosamente nessa manhã. Já passamos do horário. Deus escolhe os improváveis para manifestar o seu poder. Posicione, mesmo na fraqueza, e veja a vitória acontecer. Ali, Gideão posicionou na sua fraqueza. E ele já começa com uma obediência, um posicionamento ali, derrubando o altar de Baal, né? Já teve uma ousadia ali. E o que o Senhor pediu para você fazer que você está com medo? Qual o projeto que o Senhor colocou na sua mão que está precisando de um posicionamento? Mas você está lá, você quer, não quer, não quer. Você quer, o Espírito Santo já confirmou, mas o medo não está deixando você ir. Às vezes é um grupo de oração, como eu falei para a Renata, para você começar a ir na sua casa. Não é só na igreja que a gente ganha pessoas para Jesus, não. A gente precisa chegar a outros lugares, mulheres. A gente precisa chegar em outros lugares, fora da igreja. A gente vai no culto, a gente faz a obra na igreja e glória a Deus por isso. É momento de comunhão, a gente precisa sim. Mas o que a gente pode fazer quando a gente está do lado de fora? Nós somos a igreja. O que você pode fazer como igreja do lado de fora? Amém? Glória a Deus, que essa palavra tenha falado fortemente com você. Que você possa ter um posicionamento hoje. Eu vou deixar a live salva no YouTube. E vou deixar lá no grupo. Quem puder ir lá no YouTube, falar o que Deus falou com você nessa manhã. Qual o posicionamento que você precisa ter. O Senhor falou, começa a deixar salvo no YouTube pra gente movimentar o YouTube. Que tem pessoas que não vêm no Instagram, que vai ouvir a live lá no YouTube e vai se posicionar também. Então que você possa ser essa mulher que às vezes com um comentário seu você pode ser a resposta de oração na vida de alguém. Manda esse devocional gravado para alguém em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. No próximo mês começamos a mentoria Posicionadas. Vou te ajudar, vou ficar com você o ano inteiro. É uma assinatura mensal com valor simbólico. A gente vai ter encontros toda semana. Eu vou te ajudar a ser curada aí das feridas de rejeição, abandono. Trazer aí, segurando na sua mão, para que você possa expor as suas dores para que Deus entre com a cura, identidade restaurada, alinhamento com o céu. Vai ser um momento precioso. Dezembro você não vai ser mais a mesma pessoa. Às vezes você está precisando de alguém para segurar na sua mão, para te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar, porque lá atrás eu não tive ninguém para me ajudar assim não. Ah, se eu tivesse uma pessoa para me ajudar assim, para segurar na minha mão, falar, vem cá, filha, que eu já passei e eu vou te ajudar. Mas o que eu não tive lá, eu quero que vocês tenham para que vocês cheguem mais rápido, porque às vezes vai mais devagar. Quando você tem alguém que já passou lá, você pode chegar mais rápido, né? Em nome de Jesus, entendendo que você sempre vai estar no centro da vontade do Senhor. Não, não é no centro da vontade da pastora Andréia, não. Não é no centro da tua vontade, não. É no centro da vontade do Senhor. Amém? Quem quiser tirar um print aí, me marcar lá, falar o que Deus falou com você hoje. Olha lá, também passei muita coisa sem ajuda. Então, hoje a gente está aqui para ajudar vocês. Isso aí já é um diferencial, já é algo que pode te ajudar bastante. Você não passar sozinha, você não precisa passar sozinha essa dor aí.
está aí corroendo seu coração, trazendo amargura. Não deixe a amargura enraizar no seu coração. A gente pode sentir amargura, pode sentir raiva, sim, que nós somos de carne. A gente não pode deixar ela entrar, enraizar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Quem quiser tirar uma foto, hoje temos o grupo terapêutico 8 horas da noite, que está sendo uma benção. Você que ainda não participou, estamos lendo lá o livro da Joyce Meyer, A Raiz da Rejeição. Quem não está lá, tem PDF. Leia esses 4 capítulos hoje de dia e vai lá conosco à noite para a gente conversar um pouquinho, falar sobre o livro, falar sobre algumas feridas que às vezes está aí, ó, te paralisando, te impedindo de viver o propósito do Senhor aqui na terra. Amém? Quem quiser tirar uma foto e me marcar, amém? Não é para mim aparecer, para que você possa trazer, às vezes, a resposta para a vida de alguém. Me ajuda a divulgar que os devocionais estão no YouTube, em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse momento. Senhor, como fizeste com Gideão, vê-me onde ninguém vê, Senhor. Peço ao Senhor agora que Ele venha te ver, onde ninguém está te vendo, mas que Ele venha te ver, que Ele venha te capacitar na sua fraqueza, te fortalecer na sua fé e guiar os seus passos. Fala para o Senhor nessa manhã, eu quero te obedecer. Mesmo quando não entendo, eu quero te obedecer mesmo sem entender, Senhor. Mesmo quando eu não estou vendo saída, mas o Senhor está falando para mim. E lutar com os recursos que o Senhor tem me dado até aqui, Senhor. Por tudo que o Senhor já tem me dado até aqui. Que a minha vida seja usada para a tua glória. Que os muros espirituais da minha vida, da vida dessas mulheres, caiam agora no nome poderoso de Jesus. Te agradeço por essa oportunidade, por este devocional, pela tua presença. E que o Senhor separe os 300 para andar comigo, valorosos, posicionadas, mulheres posicionadas, 300 que vão estar na posição, que tem sede, que tem fome, que querem mais de ti, que querem ser curadas, que querem ser mulheres curadas para curar as próximas gerações, que querem ser curadas para ser resposta de outras mulheres que estão pensando em desanimar e parar. Obrigado, Senhor, por mais este devocional. Abençoa a vida de cada mulher que está aqui. Que o Senhor tenha falado com ela poderosamente, mas que ela não fique só no ouvir, que ela tenha um posicionamento com todas as chaves que elas pegaram aqui hoje. É tudo que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meninas? Glória a Deus. Hoje, 6 horas, temos a leitura do livro Despertados. Estou lendo junto com vocês. Você que ainda não tem, peça o seu. E 8 horas nós temos o grupo terapêutico, que eu creio que vai ser um momento maravilhoso, que Deus está trazendo cura. Algumas ali já colocaram para fora suas dores, Deus já está entrando com a cura. Então, se você puder participar conosco às 8 horas, você vai ser muito bem-vinda, você não paga nada por isso. Você só precisa se posicionar para estar lá, você só precisa decidir estar lá. Amém? Beijos e um dia abençoado para todos.